antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde, Longo, obrigado pelo privilégio aqui de disponibilizar um tempinho para bater esse papo com a gente, com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Para mim é um privilégio estar aqui conversando contigo, porque em 2007 ou 2006, se eu não me engano, usei o livro de vocês de planejamento sucessório, escrito pelo escritório, para estudar para a prova do CFA. Deixa eu só pedir aqui, alguém está com o microfone aberto, pedir para fechar, por favor. Obrigado. Então, ajudou bastante. Na época tinha pouco material, ele ensinava, né, super bem a parte de planejamento sucessório para quem era leigo no assunto. Então, agradeço aqui já de antemão a contribuição. Na época eu ainda pedi para vocês mandaram acho que uns 10 exemplares. Então, eu tinha acabado de entrar no Banco Fator, onde grande parte do time aqui trabalhou comigo, né, egresso de lá. Então, já inicialmente agradecê-lo pela contribuição. Para nós é um prazer essa parceria aqui, porque com certeza o escritório de vocês, né, enfim, o Luiz, que bateu papo com a gente a semana passada, o Longo, a semana que vem temos outro encontro, né, são super especialistas aí nesse assunto. Então, para algo que todo investidor brasileiro sempre tem dúvida, né, então acho que é super rico e importante aqui no nosso bate-papo. Obrigado, viu? Bom, eu que agradeço o convite, né, ao Rodrigo, ao João Albino, a Renata Koch. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Aí estamos abertos para perguntas. Eu vou deixar aí o Rodrigo, né, com a metralhadora na mão para ir disparando e eu vou ver se eu consigo responder as perguntas. Boa. Vamos lá. Bom, vamos combinar assim, como eu sei que esse, né, assunto de imposto de renda, ITCMD, gera, né, 1 milhão de dúvidas existem casos muito particulares. Então, eu vou deixar aqui a recomendação de que quem tiver dúvida ao longo aí do nosso bate-papo pode usar o chat, né? Eu vou ordenando aqui, conforme eu sei mais ou menos a pauta que a gente vai tratar, para endereçar, e se eventualmente algum caso for muito específico e não for respondido, depois eu me comprometo a fazer a ponte aqui com o Longo, né, pegar a informação para todos. Bom, a pauta é extensa, então vamos tentar começar pelo ITCMD, porque para quem teve, né, presente no nosso bate-papo a semana passada, foi um ponto de dúvida ali, né? Eu acho que é algo que o investidor está sempre atento, né? A gente fala que, não sei se você concorda, Longo, mas de todos os países do mundo, a gente ainda, incrivelmente, é um dos mais baratos, né, para doação, né, seja em vida ou em morte, né? Dado que a gente tem uma carga tributária tão alta, ele é ainda um dos poucos que não é tão agressivo e justamente isso gera apreensão nos investidores, né? Quanto tempo vai durar, né? Se já pode aumentar, se não pode aumentar, né? A gente sabe, aqui no estado de São Paulo, acho que uma grande parte das pessoas que estão presentes são daqui do estado de São Paulo, é mais barato, tem estado que já aumentou, então queria que você trouxesse um pouco aí primeiro do risco disso aumentar e eventualmente o que está sendo observado. Ok. Bom, de fato, né, o Brasil tem uma carga tributária de ITCMD bem atrativa, né? E São Paulo é um paraíso fiscal dentro do Brasil, porque a gente cobra aqui em São Paulo 50% do limite máximo, né, estabelecido desde 1992 pelo Senado Federal. Então, apesar do imposto ser estadual, cada estado estabelece algumas regras que são permitidas pela Constituição, uma delas é a alíquota, porém a alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal. Então, São Paulo está aí na metade, né? E vários estados se manifestaram há tempo no sentido de promover o aumento da alíquota para 8%.
Com relação a risco disso aumentar, a gente viu recentemente um movimento do governo, né, do Executivo Estadual aqui de São Paulo, em promover um aumento da base de cálculo, porque, na verdade, quando a gente fala de aumento de imposto, a gente tem uma equação, né? A base de cálculo vezes a alíquota igual ao imposto. Então, a gente se preocupa muito com a alíquota, que é natural, mas a gente também tem que ficar preocupado com a base de cálculo, né? Então, a gente vai falar provavelmente daqui a pouquinho do VGBL. Isso, bom, entra ou não entra na base de cálculo, por exemplo, né? E por que valor eu adoto para cada item que faz parte, né, da apuração do ITCMD, eu adoto que valor, né? Então, a base de cálculo também é importante. Então, houve um projeto de lei do Executivo Estadual no sentido de alargar a base de cálculo aqui de São Paulo. Esse projeto não foi avante, né, foi derrubado lá na Assembleia Legislativa. E existe também um outro projeto mais antigo, se não me engano, é do PSOL, que não só aumenta a base de cálculo do tributo, mas também propõe uma progressão na alíquota até 8%. Então, a gente imagina que esse projeto, pelo menos no mandato atual do Legislativo, não deve seguir adiante e não deve vingar. Então, a gente deve ficar por mais um tempo, né, com essa alíquota de 4% e também as bases de cálculo não devem ser alteradas. E a gente deve se lembrar que mais ou menos, acho que foi 2014, né, que se cogitou de uma reforma constitucional para aumentar o ITCMD, passando inclusive para o âmbito federal. Era no governo Dilma, em que se falava 20%, chegou a se falar a 27,5%, equiparando a alíquota do imposto de renda de pessoa física, mas tudo isso caiu por terra porque era um projeto ousado demais, né? Reformar a Constituição, tirar da competência do Estado esse imposto e jogar na competência da União. Então, era algo que, obviamente, ia ter uma resistência dos estados. Perfeito. Independentemente, né, da alíquota, que ainda tem essa variação nos estados, a gente, né, lá no passado se recomendava muito, né, de fato, a utilização dos planos de previdência privada, tanto o PGBL quanto o VGBL, né, como forma de escapar, né, do processo de inventário, que eu acho que isso ainda vale, né, assim, ele não passa pelo inventário, mas recentemente, alguns anos para cá, alguns estados começaram a contestar, né, a não incidência do ITCMD sobre esses planos de previdência. Eu sei que São Paulo é o único estado da federação que tem uma lei específica, né, que, por enquanto, protege o VGBL. Mas também sei, não sei se é fato, que alguns estados andaram perdendo, né, depois de reclamações, né, de brigas aí com os contribuintes, o ITCMD que haviam cobrado sobre esses planos. Como é que está isso? Tem risco de cobrar? Tem risco de não cobrar? Como é que hoje é a tua visão? Bom, pensando São Paulo, mas eu vou falar do Brasil como um todo, né? Pensando São Paulo, realmente a gente está protegido por lei, porque não há previsão legal para isso. E nessas tentativas de alargamento da base de cálculo, como eu acabei de falar, né, não vingaram, então a gente continua com a estrutura legislativa anterior, é a que está vigente, então não tem previsão. Com relação aos estados que alteraram a legislação e incluíram o VGBL na base de cálculo do ITCMD, né, muitos deles sofreram questionamentos judiciais, e essa disputa chegou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Dificilmente isso vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas a discussão no Tribunal Superior, que é o STJ, né, o contribuinte é vitorioso, porque foi reconhecido que a relação ali é de seguro de vida e, portanto, o seguro de vida não deve sofrer tributação do ITCMD. Então, a tese defendida pelo contribuinte é essa e, por enquanto, ela é vencedora, né? E, se não me engano, já existem 4 ou 5 julgados, lá casos julgados no STJ, todos no mesmo sentido. Então, é uma jurisprudência uniforme, não tem nenhum caso em que o contribuinte foi derrotado.
A Nem dificuldade, desculpa, Rodrigo, a dificuldade é que você tem que enfrentar um processo judicial. Essa é a dificuldade, né? Sofrer uma cobrança. Por outro lado, como isso não faz parte, né, do processo de inventário, porque isso não se relaciona esse ativo como sendo partilhável, né, no inventário, em tese não deveria travar o inventário. O que possivelmente a Fazenda a Fazenda do Estado, né, pode fazer como estratégia é tentar embolar o meio de campo do processo de inventário e aí, de certa maneira, constranger o contribuinte a não discutir essa questão tributária do VGBL, tendo em vista que o inventário está parado e ninguém gosta, né, de ficar com o processo de inventário parado por muitos anos. E isso vale só para o VGBL ou, em alguns casos, também para o PGBL? Então, todos os casos que chegaram lá no STJ, eles são de VGBL, né? E porque me parece que ele é o mais, como eu posso te dizer, sintomático com relação à fuga, né, de patrimônio. E a gente já deve ter ouvido falar de alguém que, quando sabia que, ou familiar sabia que a pessoa estava próxima, né, da morte e alocou recurso a mais no VGBL exatamente para fugir tanto do inventário, que tem a questão do tempo, né, mas também a questão do ITCMD, né? Então, mais, esse é o foco, né, da discussão, é o VGBL. Porque, com certeza, os Mas não haveria valores... mas não haveria por que não se aplicar o PGBL também. Tá bom. Não, é porque, como você falou algumas vezes do VGBL, só queria ter certeza que para os casos de PGBL, mas é isso, né? No PGBL não tem como a pessoa fazer, a não ser se ela for mal orientada pelo assessor de investimento e fazer um PGBL errado nesse O momento pessoal da da vida. Veda não vai fazer isso. Não vai fazer isso, São então não essas tem esse crianças. problema, mas porque senão o PGBL não tem como você usar para uma simulação, como é o caso que você citou, né? Da pessoa ali no leito de morte que acaba contratando um VGBL, né? Coloca todo o dinheiro rápido para poder escapar do ITCMD. E de fato era o que a gente conhecia, né? Aqui em São Paulo, a gente nunca teve nenhum tipo de empecilho, de processo travado, de resgate, nada disso. Não tivemos em outros estados, mas a gente sabe, né? A gente tem conhecimento que alguns estados andaram reivindicando, né? Mandando a DARF lá para casa do herdeiro, falou, ó, você tem que pagar isso daqui, que é a tua herança aí, que foi travestida de VGBL na última hora. Mas a última notícia que a gente tinha, de fato, eu acho que até uma forma de tranquilizar o investidor que já tem o VGBL, que estava preocupado com isso, né? Que parece que vai ter, né, um retorno aí para a garantia da não cobrança em todos os estados, certo? É isso mesmo. E que mais podemos falar de TCMD? Usufruto, né? Usufruto também é sempre uma pergunta, um questionamento, né? Faz sentido, com algum risco de mudança, de alargamento dessa alíquota em São Paulo, né, de já se antecipar alguma doação e travar um usufruto para, né, tentar garantir uma alíquota menor, ou isso não garante alíquota menor? Enfim, qual que é a visão de vocês sobre isso? Tá. Bom, a antecipação, né, através de uma doação com reserva de usufruto, ou seja, a doação da nua propriedade, que é o donatário, ele fica proprietário do bem, mas ele não pode usufruir daquele bem, é algo que, em algumas situações, é recomendável. O que a gente viu lá em 2014, quando teve aquele movimento de eventual aumento do ITCMD, foi uma corrida para fazer doações, né, mas sempre com reserva de usufruto, para que o doador continue no controle e usufruindo, recebendo os frutos daquele bem, né? Aqui em São Paulo, como eu disse, né, cada estado tem a liberdade de estabelecer algumas regras com relação a esse imposto. E nessa liberdade tem a situação de estabelecer uma base de cálculo diferente para nua propriedade e usufruto. Então, São Paulo
tem uma regra que, no caso de doação da nua propriedade, a base de cálculo é de 2/3 do valor do bem. E que, portanto, ficaria subentendido que 1/3 corresponderia ao usufruto. Existe uma falha na lei, porque não tem a previsão de que, quando encerra o usufruto, tem que se recolher esse outro terço, né? Isso existe em atos infralegais, mas não tem na lei a previsão, e nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, a lei de São Paulo tem um furo. Mas outros estados estabelecem proporções diferentes. Aqui em São Paulo, a gente pode fazer essa opção ou recolher integralmente para não deixar para depois esse recolhimento do terço final, né? Mas é importante dizer que, em alguns casos, a gente vê que, quando não foi orientado aqui por nós, que essa mesma proporção se adota na declaração de imposto de renda. Eu vou dar só uma fugidinha para o imposto de renda, depois a gente volta para o ITCMD. Então, por exemplo, um bem, né, que vale 90. Então, para efeito de ITCMD, a base de cálculo da nua propriedade vai ser 60, né, 2/3 daquele bem. E 1/3 fica vinculado ao usufruto. Na declaração do imposto de renda, a gente não tem que fazer essa divisão. Em primeiro lugar, porque a declaração do imposto de renda é para um órgão federal, né? E essa divisão 2/3, 1/3, é estabelecida pelo Estado de São Paulo apenas, e cada estado estabelece proporções diferentes. Rio de Janeiro é de um jeito, Brasília é de outro jeito, Rio Grande do Sul é de outro, tal. Então, a Receita Federal já determinou que o usufruto não tem valor para efeito de declaração de imposto de renda. Todo o valor do bem, ele tem que ser concentrado na nua propriedade. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, de um bem de R$90, né, em que se foi pago o ITCMD sobre 60, porque foi doado só numa propriedade, na declaração do donatário dessa nua propriedade, ele vai registrar os R$90, dizendo que é nua propriedade. O dia que o usufruto se extinguir, ele simplesmente vai tirar a palavra nua propriedade, ele vai deixar só o bem lá e o custo já é aquele anterior, que é o de R$90 no meu exemplo, tá? Então, são coisas diferentes que a gente não deve misturar. Então, para o Estado é R$60, para a Receita Federal é R$90, né? E dizendo já aqui, antecipando, que as bases de cálculo, né, nas transmissões de doação ou sucessão são diferentes para imposto de renda e para ITCMD. Não sei se tem mais algum ponto específico de ITCMD que a gente possa mencionar aqui, mas se alguém tiver, enfim, alguma dúvida, a gente retoma aqui no finalzinho. Eu gostaria de colocar um sim, Rodrigo, a respeito de ativos no exterior. No primeiro semestre, né, terminou um julgamento importante. Na verdade, ele não terminou porque tem recursos ainda da Fazenda questionando alguns esclarecimentos na decisão de abril deste ano a respeito do ITCMD de ativos no exterior. A Constituição Federal estabelece que tem que ter uma lei complementar, que é de nível federal, para os estados poderem cobrar imposto sobre doação de bem doado por uma pessoa que resida no exterior, ou no caso de inventário de um ativo no exterior. Precisaria dessa lei federal, lei complementar. Isso na Constituição de 88. Até hoje não tem essa lei complementar, não existe, não foi criada essa lei complementar. Mas, mesmo assim, os estados incluíram nas suas legislações a previsão de que se deve o ITCMD nessas circunstâncias de ativo no exterior. Então, o Supremo Tribunal Federal chegou um questionamento lá no Supremo Tribunal Federal que julgou no sentido de que é inconstitucional a cobrança do Estado enquanto não houver a lei complementar. Porém, foi feita uma ressalva com relação à eficácia dessa decisão, que é chamada modulação dos efeitos. Quer dizer o seguinte, para quem vale essa decisão? Vale para todo mundo, o que eles decidiram, vale para todo mundo
a partir do dia daquele julgamento, que foi dia 20 de abril de 2021. Então, se acontece um evento desse, né, neste momento, que ainda não tem lei complementar, né, e isso também, né? Então, a partir de 20 de abril e até que surja, né, no nosso ordenamento jurídico uma lei complementar nesse sentido. Então, para o futuro vale para todo mundo, e para o passado vai valer apenas para quem já promoveu uma discussão, que tem uma discussão em andamento a respeito da legitimidade ou não do ITCMD nessas circunstâncias. Então, se nós tivermos um evento, por exemplo, um falecimento, em que o falecido tinha uma offshore, por exemplo, os herdeiros dessa pessoa, né, podem pleitear não pagar o ITCMD, é zero, né, com base na decisão do Supremo. E eles precisam tomar iniciativa porque a legislação dos estados ainda estão inteiras, ninguém retirou aquele dispositivo que prevê que deve-se pagar imposto, no caso, numa sucessão com ativos no exterior. Então, precisa mover uma ação para isso. Existem ações diretas de inconstitucionalidade, né, contra as legislações dos estados. Alguns estados têm liminar, por exemplo, o Rio de Janeiro tem, São Paulo não tem, então precisa consultar, a depender do estado, se precisaria de um mandado de segurança específico ou se pode ficar na ação direta de inconstitucionalidade do seu estado. Tá? Então, acho que esse é um tema interessante, e é bom dizer que se, por exemplo, o doador e donatário residem no Brasil, essa declaração do Supremo não favorece, porque nesse caso não se exige a lei complementar. Então, é só o caso de falecimento, independentemente de onde vivia essa pessoa, com bem no exterior, então falecimento, sucessão no exterior, ou de doação, quando o doador está no exterior. Então, esse é algo para ficar atento, né, caso o seu cliente, caso vocês tenham, né, ativos no exterior. Perfeito, desculpa, o microfone estava fechado. Tem uma pergunta aqui do Rogério, nosso sócio, a respeito do usufruto, né, que a gente estava conversando, se a extinção do mesmo acaba quando né, o usufrutuário falece ou enfim, se tem outro procedimento a se fazer, né, que ele já teve duas opiniões distintas aqui sobre o processo. Ok. O usufruto, ao ser estabelecido, né, o usufruto ele pode ser estabelecido de duas maneiras, basicamente. Quando o doador doa apenas a nua propriedade, reserva o usufruto, ou quando uma pessoa que é proprietária de um bem institui o usufruto em favor de um terceiro. Né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu recebo aluguel e eu instituo o usufruto desse imóvel para os meus pais, por exemplo. Né? Então, dessas duas maneiras, e eles que recebem aluguel. Então, existem essas duas maneiras, basicamente. E quando se estabelece o usufruto para a pessoa física, se prevê se ele é vitalício ou se ele tem um determinado prazo, né, em que ele vai se extinguir num determinado período ou se acontecer algum evento. Então, o usufruto vitalício, automaticamente, ele se extingue no falecimento do usufrutuário, né? E, na outra situação, quando aconteceu o evento. É assim que acontece. Ou seja, eu acho que o medo dele aqui era o risco de, eventualmente, esse usufruto passar para os herdeiros do usufrutuário. Isso não existe, né? Não existe, não. É nominal, a morte do né? usufrutuário, não. A morte do usufrutuário, automaticamente se extingue, independentemente do que tiver escrito. Você não consegue transferir, né, por sucessão para terceiros. Boa. Tem mais uma pergunta aqui do Matheus. Ele está perguntando a respeito do valor do ITCMD, né? Porque eu sei que isso, inclusive, tem diferença entre estados, né? O valor do ITCMD ele não é o valor venal aquele do IPTU, no caso de imóvel, né? Ele é o valor de mercado, né? É o valor de referência. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado do bem, né? E a lei estabelece, cada estado faz de uma maneira,
a lei estabelece quais são os parâmetros mínimos para ser o valor de mercado. Então, por exemplo, vou pegar, já vou chegar no imóvel, pegar uma empresa. Então, se é uma empresa de capital fechado e não tiver havido negociação, né, nos últimos 180 dias, vai ser o valor do patrimônio líquido. Aqui em São Paulo, se esse patrimônio líquido for negativo, ou seja, tem mais prejuízo do que capital, vai ser o valor do capital social. Se é uma empresa de capital aberto, é o valor da negociação do dia da doação e do dia da morte, daquela ação em bolsa, né? Se não tiver naquele dia, do dia anterior, e vai seguindo até 180 dias, e se não tiver negociação nenhuma, se utiliza o mesmo critério de empresa de capital fechado, né? Para imóvel, então é o valor venal do imóvel. O valor venal quer dizer o seguinte, é valor de venda, né? Então não é o valor do ITBI, né? ITBI que é para nós, né? A gente usa, o valor venal é aquele que está no carnê do IPTU, mas o valor venal é valor de venda. E, pelo menos aqui em São Paulo, nós temos o valor de referência, que é uma tabela especial, né, da Prefeitura de São Paulo, para estabelecer valor de mercado dos imóveis para calcular outros tributos que não o IPTU, porque o IPTU tem uma base de cálculo específica, que tem uma lei específica, e precisa usar o valor venal daquele cadastro, né? Mas para outros tributos se usa o valor de referência. E o Estado pega carona e usa o valor de referência. Vou fazer uma pergunta aqui que veio, inclusive, de uma sócia nossa que cuida da área de seguros, e eu já entendo o viés dela, mas que faz total sentido. Você já deve ter pego alguma situação aí no escritório de um herdeiro que herdou um imóvel talvez complexo, valioso, mais complexo do ponto de vista de liquidez de mercado, e que não teria dinheiro para pagar o ITCMD para herdar aquele imóvel. E aí, como é que faz num caso desse? É uma situação complicada, né? Uma situação complicada, porque ainda que se possa pedir ao juízo, né, venda de bens do espólio para fazer caixa para pagar o imposto, em algumas situações você não tem liquidez, você, bom, vai ficar esperando. O que acontece nessa circunstância em termos do tributo em si? Se não existe uma justificativa, né, depois de 180 dias, há a incidência de multa, né, por atraso do pagamento de imposto, 180 dias do falecimento. Então, a primeira coisa, é importante solicitar ao juiz a suspensão dessa multa por uma justificativa razoável. Então, não tem uma previsão legal o que é essa razoável, mas, no caso, fala assim, olha, não tem caixa e o imóvel não é vendável, né, em curto prazo. Então, por favor, suspenda a exigibilidade dessa multa. Então, normalmente se obtém isso, né? E o ideal é sempre negociar com a fazenda, porque também não adianta pedir um parcelamento se não tem caixa para pagar o parcelamento, né? Então, ficaria suspensa essa situação até achar um comprador, se for o único bem, né, do inventário, e o herdeiro não possui caixa, né? Porque o devedor... Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, quanto mais patrimônio a pessoa tem, né, e a gente, às vezes, fazendo um planejamento financeiro e sucessório para a pessoa, a gente tenta falar sobre o seguro de vida como uma opção justamente para gerar recurso, né, esses 4% para o ITCMD. E, normalmente, quando a pessoa tem muito patrimônio, ela tende a não entender a necessidade da contratação do seguro. Não, mas já tenho patrimônio, meus herdeiros já vão receber muito patrimônio. E muitas vezes não leva em consideração a liquidez desse patrimônio, o que pode levar para o herdeiro um baita problema, né, do ponto de vista de caixa, de tudo isso para desembaraçar, né? Então, o seguro de vida ele pode ser um instrumento sucessório interessante nesse caso, inclusive para quem tem muito dinheiro, né? Sim, para algumas famílias, claro, quem tem muita liquidez não vai precisar nesse sentido, né? Mas para muitas famílias isso é essencial, é obrigatório, né? A gente aborda isso no escritório quando a gente percebe essa situação, fala assim, cadê o caixa para pagar o imposto? E isso é mais evidente, eu acho que é mais corriqueiro até para os leigos, nos países em que a tributação é elevada. Como você disse no começo, a gente, né, tem uma tributação muito baixa, então é um imposto que pouca gente dá importância.
né, só se preocupa no dia de pagar o imposto. Mas antes disso, não faz o planejamento para pagar o imposto quando for devido. E vai ser devido em algum momento, né, ou na doação ou na morte. Então, essa pergunta, essa ponderação que você fez, ela é muito importante, né, de usar o seguro como moeda, né, para viabilizar o pagamento desse imposto. Eu estou vendo a Lara lá batendo pau, mas é isso mesmo. Se a gente olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, né, uma parte do mercado é exatamente para isso, para pagar imposto. É que lá nos Estados Unidos já existe um aculturamento muito maior do uso de seguro durante a vida inteira, né? No Brasil, a gente teve muita venda de seguro errado que denegriu um pouco do produto, né? Enfim, então fica aí a dica para quem está nos assistindo e quiser fazer um estudo específico, né? Enfim, né? O nosso serviço aqui de nossa turma de seguros, que é a Lara e o Nigro, a gente costuma entrar e quando necessita junto do advogado para fazer todo o levantamento, estudo do que comportaria, o que é necessidade. Mas vamos lá, vamos avançando aqui nos temas, que imposto é um negócio que gera muita dúvida sempre. Então, passando um pouco, acho que TCMD superado, vamos entrar no âmbito do imposto de renda, mas antes eu queria perguntar qual que é a tua sensibilidade, né? Qual que é a tua percepção ou palpite sobre a reforma tributária, né? Porque eu acho que ela traz algumas mudanças, né, que impactam esse assunto, mas a gente está vendo aí o ano acabar, daqui a pouco o recesso chega lá nos parlamentares e ela ainda não foi votada. A minha impressão aqui, do lado do mercado, quem já viu algumas reformas tentarem avançar e é um assunto sempre muito difícil, com muito lobby, com muitas, né, cada um puxa para um lado, que se não for esse ano, o ano que vem a chance é próximo de zero, né? Ano de eleição, fazer reforma tributária que possa beneficiar só o outro presidente, talvez não vai ser feito, né? Mas, enfim, fica à vontade aí para dar o teu palpite, a tua percepção, se ela avança ou não. É difícil, né? A gente é surpreendido, né? Com muita frequência. A gente imagina que, eu penso como você, vai ser difícil esse ano. Na Câmara foi mais rápido, mais fácil, mas o ambiente na Câmara para o governo federal é mais amistoso do que o Senado. Eu acho que não vai ser tão fácil. A gente já tem até hoje 22 emendas na proposta dentro do Senado, né? Então, saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, e a gente ouviu, acho que há 2 semanas, o relator dizendo que não ia passar, né? Pelo menos a parte dos dividendos não ia passar. E o que acontece? Esse pacote, infelizmente, ele é um saco de maldades da Receita Federal. Ele foi criado pela Receita Federal tentando fechar todas as torneiras ou até apenar, né, a eventuais benefícios que existiam no sistema, que existem no sistema tributário. E alguns até sem pé nem cabeça. Então, por exemplo, a questão dos dividendos, que acho que é a mais falada, né? A parte mais falada é dos dividendos, em que se tributa o estoque. E a justificativa para criar o imposto de renda na fonte, que agora está na alíquota de 15%, né, na proposta, é reduzir a carga tributária da empresa e aumentar na distribuição. Ora, se eles vão tributar o estoque é o lucro até 31/12/2021, esse lucro foi tributado com a alíquota atual, né, que era igual ao do ano passado, retrasado, etc. Então, que é 34%, né, imposto de renda mais contribuição social. E para o ano que vem, né, a carga tributária seria reduzida 7% a 8%. Então, se na distribuição de lucro do ano que vem incidiria o IR-fonte de 15%, ele seria o plus sobre aquele lucro que já foi tributado a 34%. Então, o correto seria tributar os lucros gerados a partir de 1º de janeiro de 2022, que sempre foi o critério adotado nas alterações nesse tema até 1995. Então, nós tivemos várias mudanças até 95, de tributa à distribuição, era automática, independentemente da distribuição, dependia se era limitado ou SA, era uma confusão, né? Se era pessoa jurídica,
acionista ou ser a pessoa física, mas sempre existia sempre o mesmo critério, a regra muda daqui para frente, não pegando passado e futuro. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito difícil passar no formato que está, tendo em vista que uma das emendas que eu falei, dessas 22 emendas, mexe exatamente aí. Mas essa tributação é daqui para frente. O que o governo quer, inclusive a gente olhando, né, por exemplo, o fundo fechado? Ele quer pegar o estoque, ele quer dar uma tacada na largada, pegar uma bela grana na largada, né? Isso faz, né, a ofensa a vários princípios do direito, né? Então, isso vai gerar, com certeza, um contencioso. Não é todo mundo que vai aceitar isso e vai querer discutir. Então, eu vejo que o Senado Federal talvez seja mais criterioso. Lá na Câmara dos Deputados passou meio um rolo compressor, né? O presidente falou, não, vai ser aprovado, e foi. E nem se discutiu a versão final, né? A gente conhecia a versão inicial, alguns debates, mas a versão que foi aprovada, ela não havia sido divulgada, né? Pouca gente conhecia aquele texto. Então, eu concordo com você que o ano que vem também é um desgaste político muito grande, né? Tentar passar essa reforma. O ideal seria fazer por partes, né? Olhar por partes, ainda que tendo o todo, né? Mas tentar por partes. E uma coisa que é lamentável é vincular, dizer que essa reforma é para atualização da tabela de imposto de renda, que deveria ser algo automático, né? Porque quando a gente não atualiza a tabela do imposto de renda, indiretamente está se aumentando o imposto de renda para aquelas pessoas que estão, por enquanto, abaixo da alíquota de 27,5%. Né? Então, a justificativa da reforma tributária é isso, e também o auxílio, mas assim, são coisas que verdadeiramente não deveriam estar vinculadas uma na outra. E a atualização da tabela de imposto de renda devia ser algo automático, né? A Selic, né, quando foi do ano, foi 10%, atualiza a tabela 10%. Ou a inflação, sei lá, né? Mas tudo é indexado à inflação, não tem por que não ser na tributação, né? Exatamente. Só aumenta a base tributária deles. Acho que a nossa percepção é que perderam o time, né? Ainda mais nesse ambiente político que a gente está vivendo aí, né? Não estão conseguindo nem a PEC dos precatórios aí avançar. Imagina a reforma tributária que, de novo, mexe com várias entidades ali, né? No bolso de várias pessoas diferentes. Então, o assunto é muito mais complexo. E aparentemente, o relator que se pronunciou a semana passada, ele trouxe exatamente esse teu ponto, né? Do contencioso, que mexer nos dividendos, que é algo isento desde 1995, se eu não me engano, geraria também um contencioso muito grande, né? Porque às vezes a empresa tem lucro, mas não tem caixa, aí teria que tomar dívida para fazer, enfim. Né? Então, assim, provavelmente vai... É bom para os advogados, né? Deve ter sido um advogado que criou tudo isso para gerar para ele trabalho, né? Está achando que está com pouco trabalho. Advogado não tem tempo ruim, a gente sempre precisa de vocês, não tem jeito. Mas vamos lá, então, do IR, o que a gente tem de novidade concreta? Né? O que a gente pode falar de concreto? Eu gostaria, falando ainda do pacote, desculpa voltar atrás, e não tem só coisas ruins lá, né? Existem dois dispositivos interessantes, um que trata de atualização de imóveis, né? Que a pessoa já detinha em 2020, para atualizar em 2021, né? Pagando uma alíquota de 4% sobre essa diferença. E outro dispositivo que é para ativos no exterior, né? Qualquer tipo de ativo, imóvel, empresa, etc., e sobre a diferença paga 6%. Sendo que especificamente para a empresa, né? Quando tem reserva de lucros lá fora, que a gente tem uma tributação diferente, o lucro também seria considerado como custo. Então, não haveria uma nova tributação no momento da distribuição daquele lucro existente até aquele momento, né? Então, por esse lado, eu teria algo interessante no pacote, né, em favor dos contribuintes, além do reajuste da tabela, né? Tem uma parte de desburocratização, de facilitar ali, né, equivaler a alíquotas de
de produtos financeiros, fazer uma compensação um pouquinho melhor na parte de lucros e prejuízos de bolsa, né, simplificar, né, o recolhimento da DARF, mas esse poderia passar sem reforma tributária, né? Assim, não precisaria chamar de reforma tributária, isso é uma simplificação do processo, né? Exato. Isso deveria acontecer de qualquer jeito, né? Aumentaria provavelmente a arrecadação, facilitaria, né, o entendimento do investidor que está entrando na bolsa cada vez mais, enfim. E, bom, vamos falar de... você comentou do exterior, Longo, justamente por conta desse ambiente político, né, mais animado que a gente está vivendo e vai enfrentar aí nos próximos 12 meses, a gente tem visto cada vez mais investidores brasileiros se animarem e arremeter um pouco do seu patrimônio para o exterior. A partir de que valor, né, 250 mil dólares, 300 mil dólares, que faz sentido já esse investidor ter uma offshore, né? E se faz sentido ter offshore, né? Boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, offshore, que fica em paraíso fiscal, não offshore quer dizer fora do país, mas esse é o nome que se dá para as empresas que ficam em paraísos fiscais. E o fato de estar em paraíso fiscal não há nada de ilegal, né? O nome advém da situação em que lá não se paga imposto, né, nesses países. Bom, esse acho um esclarecimento importante, porque algumas pessoas têm até preconceito com relação ao offshore. E a offshore, o que acontece? É uma pessoa jurídica, é uma empresa, e no caso aí que o Rodrigo falou, ela vai servir para ser a titular dos ativos financeiros lá fora. E qual que é a diferença de a pessoa física ter ativos financeiros diretamente em seu nome ou essa pessoa física deter uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica deter os ativos no exterior? E vou abrir um parênteses aqui para dizer que a conta onde estão esses ativos financeiros dessa offshore não precisa estar no país da offshore. Então, por exemplo, eu tenho uma companhia em Bahamas e eu posso ter uma conta em nome dessa companhia barramenha em Nova York, por exemplo, né? A gente não precisa ter tudo no mesmo país. Muito bem. Qual que é a diferença disso? Existe um veículo também que eu não vou falar, que é o fundo, né? Porque a gente tem fundos exclusivos lá fora, né? Mas a gente pode mais ou menos adotar o critério da companhia, de uma empresa no exterior. Então, a empresa no exterior, quando ela é titular dos seus ativos financeiros, ela que vai ter receitas, despesas, né? E ela vai apurar, ao final de um determinado período, geralmente anual, ela apura lucro ou prejuízo, né? E a regra tributária para isso, para a pessoa física proprietária dessa companhia no exterior, é que ao receber distribuição de dividendos, ou ainda que seja apenas crédito desses dividendos, a pessoa no país, aqui no Brasil, ela é obrigada a oferecer a tributação pelo carnê-leão, pela tabela progressiva, e recolher tributo no mês seguinte. Então, a distribuição de dividendos nos custa geralmente 27,5%, colocando já a alíquota máxima, né? E se essa pessoa que colocou lá um determinado montante em termos de capital, né, a título de capital social, ao resgatar o capital social, ou seja, ela resgata as ações, ela reduz o capital social, eventualmente ela tem que apurar ganho de capital. É como a gente, mesmo aqui no Brasil, né? Eu constituí uma companhia e vendi minha companhia, ou eu liquidei as ações dessa companhia, eu preciso ver se eu estou recebendo mais do que o custo, né, que eu incorri na hora que eu constituí. Essa diferença chama ganho de capital. E a tributação de ganho de capital é naquela alíquota progressiva de 15% a 22,5%, a depender do valor do seu ganho de capital. Pois bem, e na pessoa física, quando a gente aplica diretamente na pessoa física, o que acontece? A gente tem dois tipos de tributação. Também ganho de capital e o carnê-leão. O ganho de capital, a gente está obrigado a apurar no momento em que a gente realiza. Comprei, por exemplo, um papel
né, e vendi esse papel 2 meses depois. Eu preciso ver se eu ganhei, eu perdi. Se eu ganhei dinheiro com essa operação, então teve o ganho de capital, eu tenho que pagar o imposto e recolher uma guia no mês seguinte também. Mas se eu perdi, vamos supor, eu comprei um papel e vendi 2 meses depois, eu perdi, tive uma perda de capital. Pela nossa legislação, não é possível compensar a perda de capital com ganho de capital, e ainda que seja em ações no exterior, porque a gente está falando ganho ou perda de capital. Quando a gente faz a compensação, né, de uma venda de um prejuízo, né, em bolsa, na verdade, a gente não apura ganho de capital, a gente apura ganho líquido na bolsa. E só o ganho líquido que a gente pode, ou perda, né, prejuízo, em bolsa que a gente pode compensar com ganho líquido. Quando a gente fala ganho de capital, a gente não pode compensar, seja no Brasil, seja no exterior. Então, qual que é a desvantagem de ter ativos financeiros na pessoa física que nos leva a ter uma pessoa jurídica, né? Tendo em vista que a alíquota na pessoa jurídica pode ser maior quando eu fizer a distribuição de dividendo, que é 27,5%, enquanto que a apuração na pessoa física vai ser de 15% a 22,5% na maioria das vezes. É que, em primeiro lugar, a cada resgate, né, que a pessoa fizer, ou a cada rendimento que a pessoa receber em seu próprio nome, precisa apurar o imposto e pagar imposto no mês seguinte. E mais, ela não pode compensar a perda com um ganho. Na pessoa jurídica, o que acontece? Enquanto não houver distribuição de dividendo, não há que se falar imposto de renda no Brasil da pessoa física. E apura-se lá o lucro de um determinado período, o lucro do ano, por exemplo, onde se confrontam ganhos e perdas, né? Então, a gente aproveita a perda, né, eventual perda que nós tivemos nas nossas aplicações. Então, esses são os motivos que levam a pessoa a transferir para uma pessoa jurídica os seus investimentos no exterior, né? Quanto custa ter isso? Né? Assim, a pergunta do Rodrigo vai ser, a partir de que momento vale a pena? Na verdade, a gente tem que olhar o custo, fora o tempo, né, de cuidar de uma pessoa, mais uma pessoa jurídica. Por exemplo, quanto custa isso? As pessoas jurídicas que não requerem muita sofisticação, eu já vou falar um pouco de sofisticação da pessoa jurídica, é algo que custa relativamente barato, a gente fala entre $1.500 e $2.000 por ano, né, de custo de manutenção dessa pessoa jurídica, mais o balanço que precisa ser preparado por um contador, que também fica mais ou menos nessa casa, de $1.500 a $1.500, vamos dizer. Então, a gente está falando algo num custo de $3.500 por ano. Então, para valer a pena em termos financeiros, né, a gente tem que ter um bom retorno para que esses $3.500 não nos incomode, ou pelo menos não doa muito, né, para fazer esse pagamento. Com relação à sofisticação das pessoas jurídicas, fugindo um pouquinho aqui do tributário, é importante a gente pensar na sucessão desses ativos lá no exterior, né? Eu vi que o Luiz Quibino falou um pouquinho de tributária na semana passada, vou falar um pouquinho de sucessão hoje. É importante porque um juiz brasileiro ele não tem poder jurisdicional fora do Brasil. Ele só tem força dentro do Brasil. Então, se eu tenho lá aquela minha companhia, né, que eu mencionei, em Bahamas, o juiz brasileiro não consegue determinar para a junta comercial de Bahamas transfira essas ações da empresa que era do José Henrique Longo para os herdeiros do José Henrique Longo. O inventário tem que ser local e muitas pessoas esquecem disso. Então, é importante prever, né, como que ocorrerá a sucessão daquele ativo no exterior, tá? Através de um testamento, né? Através de uma estrutura societária, que eu falei que pode ser mais sofisticada, coisa que não existe aqui no Brasil. E depois, acho que a Márcia talvez vai falar semana que vem quais são as possibilidades de fazer isso, né? Que é joint tenancy, ou então classes de ações, ou mesmo trust, né? Que nem sempre é interessante porque é relativamente confuso aqui no Brasil, porque não existe legislação tributária a respeito, né? Então,
eu acho que esse valor que você falou, de US$ 300 mil, eu acho que já é um número que vale a pena manter o ativo financeiro numa offshore. Só mais uma pergunta em relação ao offshore, Lomo. Me corrija se eu estiver errado, mas também tem uma outra questão, porque, como você disse, né, a offshore ela está normalmente situada num paraíso fiscal, né, Bahamas, BVI, enfim. Agora, se o investidor, pessoa física direto, possui investimentos em num banco americano, em ativos que são custodiados nos Estados Unidos, ele também incorre num problema que, se ele vier a falecer, ele teria que recolher o ITCMD americano, certo? Muito bom, esse daí, é verdade. Não só, por exemplo, tem um imóvel nos Estados Unidos, né? Conhecemos muitas Ativos pessoas. americanos, Vivian. Ativos americanos em modo geral. Então, eu tenho uma casa em Miami, em meu próprio nome. Eu estou correndo o risco, eu não, meus herdeiros estão correndo o risco de tomar uma mordida violenta. Lá onde eu falei, 40% do valor do imóvel a título de imposto de herança lá. Né? E isso se aplica também a alguns ativos financeiros americanos, por exemplo, ações em bolsa. Não são todos os ativos americanos, né? Os ativos de dinheiro, propriamente dito, não, mas de ações negociadas em bolsa, sim, né? São considerados ativos americanos sujeitos ao ITCMD. Então, quando nós temos, né, esses ativos, ou a casa em Miami, ou os ativos financeiros, né, dentro de uma pessoa jurídica, e o titular dessa pessoa jurídica falece, aqueles ativos continuam sendo da mesma pessoa. A pessoa jurídica em Bahamas, BVI, Cayman, tanto faz o lugar, né? Então, o que vai para a sucessão são as ações da offshore, que não tem tributação no país, né? Desde que seja um paraíso fiscal. Ou seja, mesmo um investidor, às vezes, não tão grande, né, com menos recurso lá fora, ele pode ter um impacto severo, né, dependendo de como, não só no ganho de capital, como você disse no início, mas para os herdeiros, né, que normalmente o investidor, o imposto do herdeiro não é problema dele, né? Muita gente pensa assim, não, deixa eu pensar no meu aqui, isso daqui é problema de quem vai herdar, né? Mas E uma é isso. coisa interessante, Rodrigo, é que nos Estados Unidos, a gente está falando dos Estados Unidos existe um limite, né, a partir do qual se paga o imposto de herança lá. Atualmente o limite é bem alto, que foi estabelecido pelo Trump, que é de US$ 11 milhões. Mas isso só se aplica para quem é americano. Então, algum de nós aqui, né, nessa situação, né, ainda que seja menos de US$ 11 milhões, vai sofrer a tributação. Então, mais um motivo para se buscar, né, estruturar uma companhia offshore, né? Além dos benefícios ao longo da jornada aí, né, de ganho de capital e balanço, etc., tem o impacto para os herdeiros. Além de ser mais simples, né, você deixar em testamento cotas de uma offshore do que deixar, né, os ativos espalhados que você possui, né? E toda hora, se você compra, venda, tem que mexer no testamento, tem que mexer né, naquele documento. O trust, né? Eu acho que você comentou do trust, o Rogério está falando aqui que também é um excelente veículo. Eu queria que, se você pudesse explicar um pouco, inclusive, como é que é a tributação, né? Dado que não tem legislação específica para trust no Brasil, como hoje está sendo tributado isso ou não está sendo tributado, né? Enfim. O trust é necessário para determinadas pessoas, né? Ou porque tem herdeiros nos Estados Unidos, ou países com carga tributária elevadíssima na sucessão, ou então com filhos, né? Com necessidades especiais. O trust é um excelente veículo, né? Porém, ele é uma entidade, é um instituto que não é do nosso direito, né? Ele é do direito anglo-saxônico. Então, isso faz com que, primeiro, a gente tenha dificuldade de entender, né? Então, nós do Brasil temos dificuldade de entender como é que funciona, vai ficar na mão do terceiro. Bom, mas, independentemente disso, vamos olhar para o lado tributário. A gente não tem na legislação o tratamento, previsão de tratamento
né, para o settlor, para o beneficiário, não tem previsão, a não ser no momento da regularização, né, dos ativos no exterior, lá em 2016, na lei, aquela DERCAT, né, a anistia, foi previsto que o trust, ele também, e a fundação, também poderiam ser regularizados, né, ou pelo beneficiário, ou então pela pessoa que instituiu, desde que continuasse sendo o titular dos direitos para receber, né? E depois, em algumas respostas e consultas, a Fazenda foi esclarecendo, né, quem que deveria declarar. Basicamente, o beneficiário, se não houver nenhuma condição a ser cumprida. Mas o que acontece? Se nós olharmos o trust como um mecanismo de sucessão, então um pai vai transferir para o filho, né, um ativo através desse mecanismo de sucessão, a gente não deveria ter imposto de renda sobre isso, né? Porque quando há uma sucessão, o herdeiro ou o donatário, né, ele vai reportar no valor da sua declaração de imposto de renda o mesmo valor do que o doador ou da pessoa falecida ou o valor de mercado, é uma opção, né? E somente quando fizer valor de mercado, esse valor for superior ao valor de custo, é que se considera que houve um ganho na situação, porque o imposto de renda ele tem um critério interessante, que é o seguinte, paga-se imposto sobre o valor agregado. Então, um pai fez, né, um capital, pagou imposto sobre isso, né, comprou um bem. Esse bem é passado para o filho pelo mesmo valor. Quando o filho fizer a realização desse ativo e tiver um valor superior no retorno, esse valor é tributado, é mais ou menos um valor agregado. Então, o que acontece? No trust também deveria ser o mesmo critério, né? Então, os pais tinham lá um determinado patrimônio, né? Para ter aquele patrimônio, eles já pagaram imposto de renda. Então, eles têm aquele patrimônio que querem transferir para o filho, para os filhos, né? Através do trust. Se fosse através do inventário, é possível não ter imposto de renda, basta manter o mesmo custo de aquisição. Mas quando passa pelo trust, é uma coisa que a gente fica na dúvida. Por quê? No ano passado, a Receita Federal respondeu uma consulta, talvez uma consulta mal feita, vou fazer um esclarecimento. Quando a gente vê a Receita Federal se manifestando, a gente não vê a pergunta, a gente só vê a resposta. Então, a gente não sabe se a pergunta foi mal feita ou se tem maldade na resposta do fisco. E lá o fisco começa respondendo a essa questão muito bem, né, dizendo o que é um trust, etc. Está vendo muito bem. Mas ele fala, bom, e a pessoa recebe rendimento do trust. E rendimento vindo do exterior tem que pagar carnê-leão. É isso que está dizendo a resposta à consulta do fisco. Mas se a gente falar rendimento, pode ser que, por exemplo, o que está dentro de um trust é um imóvel que paga aluguel. Então, o aluguel deveria ser realmente objeto de carnê-leão. Ou é uma companhia que paga dividendos, tem que pagar carnê-leão. Mas se for o próprio capital, né, então entregou o imóvel que estava dentro do trust, aquilo era o capital, não tem que pagar imposto de renda sobre esse capital, porque os pais já pagaram imposto de renda sobre esse bem. Iria haver uma segunda tributação, né, sobre esse mesmo bem. Então, o trust ele é muito bom para determinadas situações, mas ele é relativamente perigoso do ponto de vista tributário, porque a gente não conhece ainda, ou a gente não tem no Brasil ainda, e não conhece o posicionamento firme da Receita Federal com relação a isso. E também dos estados. Porque quando uma pessoa que reside aqui no Brasil constitui um trust, os estados consideram que isso também é uma doação, né? Então, uma pessoa transfere seus ativos para um trust em caráter irrevogável, não é mais dele, fala assim, bom, isso daqui ele entregou a título gratuito, então tem que pagar o ITCMD sobre isso. E depois, quando os filhos recebem, né, também tem que pagar ITCMD. Então, não faz sentido, ele é apenas um veículo de sucessão, para facilitar a sucessão. Não faz sentido pagar duas vezes o imposto numa única sucessão, né? Então, é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, a gente já está batendo aqui 1 hora, o papo, até que pelo assunto complexo, correu rápido.
Vou fazer só uma observação em cima desse ponto que você falou da tributação, no caso da doação, porque aqui de consulta, que às vezes mal explicada pela Receita, eu sempre tive esse entendimento e até já comprei briga internamente dentro de banco por onde eu trabalhei, e eventualmente o banco, o administrador de um fundo, de um ativo, querer forçar que o herdeiro pedisse resgate para receber em dinheiro o valor da herança, né? O fundo de ações, né? Os administradores faziam muito isso. Mas recentemente eu fui tentar comprar uma briga e meio que perdi, porque existe de fato, numa consulta dessas da Receita, uma explicação de que a renda fixa, títulos de renda fixa como crédito privado, tributáveis, precisa pagar o imposto de renda no ato da transferência de titular. Você não pode transferir titularidade sem pagar, mesmo que você não liquide ele, porque às vezes não tem liquidez, né? O vencimento do ativo é mais longo, mas o herdeiro precisa pagar naquele momento o IR acumulado acruado até aquela data, para depois transferir. É o que é estranho, né? Enfim, porque ações não é, imóveis não é, e aparentemente a Receita de fato se manifestou aí respondendo, eu acho que alguma pergunta confusa, dando uma resposta que bota os bancos naquela situação de tipo, putz, eu sou solidário, né? Se eu não recolho, eu posso ter um problema aqui numa atuação. Então, se você quiser entrar com mandado de segurança, entre, mas eu sou obrigado a recolher. Os bancos são responsáveis, né, por algumas obrigações do contribuinte. E a gente vê, né, por exemplo, por que existe o Come Cotas, né? Se você ainda não realizou as suas cotas, você não recebeu, você não resgatou, não amortizou fundo, por que existe o Come Cotas? Porque a Receita quer antecipar a receita, né? Então, é a mesma fundamentação para esse caso que você falou, né? Que é antecipar a receita, algo que ainda não está realizado. E isso é contra um princípio do direito tributário, que é de capacidade contributiva. A gente só deve Isso. pagar imposto quando a gente tem capacidade para pagar. Girou caixa, né? E especificamente para imposto de renda, né? Porque em algumas outras situações é diferente, mas para imposto de renda, que é o caso que você está falando, às vezes só pode ser exigir o imposto quando houver a capacidade contributiva, ou seja, a riqueza está em cima da mesa, daí o fisco leva um pedaço. Antes disso, não deveria. Não, e a instrução normativa fala exatamente de que o herdeiro ele pode, né, escolher, né, entre herdar pelo custo de aquisição Custo do e ficar mercado. com aquele R para ele pagar no momento da liquidação, ou eventualmente, se ele quiser, por algum motivo, recolher naquela data. Mas, Isso, seria só uma questão de antecipação. é. Enfim, Uhum. Longo, obrigado pelo bate-papo. Acho que, enfim, dúvidas podem surgir. A gente vai ficar aqui até mais tarde, né? Muito tarde se a gente abrir geral. Mas eu acho que no conceito, os principais conceitos aí envolvendo TCMD, investimento no exterior, IR e inclusive a percepção aí das possíveis mudanças ou não mudanças, né? Porque a gente também às vezes sente, né? Volta aquele receio, daqui a pouco esfria, né? Então, esse ano a gente teve de novo a história de tributação sobre fundo imobiliário, né? Putz, bateu nos preços, né, do fundo imobiliário, depois de 2 dias, não, é mentira, né? E fica nessa. A nossa, para quem está no mercado há mais tempo, e aí eu já estou acompanhando várias vezes essas tentativas de reforma em todos, né? Imposto, não falamos aqui, né? Mas tem imposto sobre grandes fortunas, que toda hora vem, né? A pauta, tributação de dividendos, tributação de offshore, né? Teve lá MP 627, enfim, toda hora aparece alguma coisa. E a impressão que dá que é o famoso bode na sala, né? Os caras botam a reforma da tributária lá para tumultuar o Congresso, o plenário, né? Vota outras coisas menos, e aí depois morre o assunto e tira de novo o bode da sala, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado pela participação. Fica aberto aqui, né? Enfim, se alguém que não pôde perguntar ou tiver alguma dúvida muito específica, pode me procurar ou procurar alguém do time da Veda, a gente faz a ponte
com o Luiz, com o Longo, né? E a semana que vem a gente tem mais um episódio aí do nosso bate-papo. Agradeço muito o convite. Rodrigo, obrigado pelo papo, foi muito tranquilo aqui, foi fácil conversar com você. E Que bom. fico à disposição, né, de vocês, de clientes de vocês, fiquem realmente à vontade, tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, boa sorte para todos nós aí. Valeu. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.